Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o nosso Senhor nos abençoe com sua graça e com sua paz, e nós possamos estar em graça e em paz. A todos o nosso abraço, a todos de nossa igreja em Timbaúba e Macaparana, ao nosso presbitério PCRE, ao nosso sínodo Sesc Centenário e a nossa Igreja Nacional, a IPB, extensiva a todos os presbiterianos do Brasil e no Brasil, e a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, a todos os cristãos, o nosso abraço, cristãos protestantes, cristãos de todo viés possível, a todos os cristãos, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor em Cristo. Mas principalmente aos presbiterianos, igreja querida, a qual nós temos muita alegria em fazer parte. Nós fazemos parte dessa igreja querida, a IPB. Que Deus abençoe nossa igreja, que Deus abençoe a Nacional da SAF, que nós estivemos ali naquele encontro virtual. Que Deus abençoe a nossa federação, a confederação, a todas as irmãs, Ana Maria Prada, a irmã Darice, a irmã Severina, nossa querida ex-ovelha lá do Jordão, a todos, a nossa irmã Rose, a nossa irmã Lena, irmã Rose, a nossa presidente aqui da SAF em Timbaúba, a nossa irmã Lena, tesoureira da federação e também tesoureira aqui da nossa SAF, auxiliadoras abençoadas que têm nos dado muito carinho, nos ajudado em toda a luta que nós temos passado. A Júlio Caetano, presbítero, que eu tive a alegria de ver hoje, rapidinho, de máscara. Que Deus o abençoe e proteja a sua saúde, a todos ali. E a todos de nossa igreja, a bênção do Senhor, a graça, a misericórdia e o seu amor. Vamos orar por todos e pedir que Deus esteja conosco hoje em tudo quanto vamos fazer. Logo após, na apreensão da mensagem, que vocês guardem no coração aquilo que Deus vai lhes dizer e que seja uma bênção de fato para as nossas vidas, a presença graciosa do nosso bondoso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a expor Tua palavra. O Senhor conhece as limitações de Teu servo e sabes o quão limitado eu sou. Me ajuda, Senhor. Ó Senhor, toma o meu coração, perdoa os meus pecados, da mesma forma, unge meus lábios, o meu entendimento, o meu coração, e unge, Senhor, os ouvidos, os olhos do Teu povo, que, Senhor, de Teu povo venha, ó Senhor, hoje uma compreensão real e uma libertação da depressão, da ansiedade e de tudo quanto nós sabemos que corrói as nossas vidas, principalmente em época de pandemia, de crise, ó Senhor, da Covid-19, do coronavírus e de tudo quanto nós temos vivido. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e Senhor da terra, nos ajuda a atravessar com Tua presença e com Teu amor tudo quanto de necessidade e, Senhor, limitações e, Senhor, problemas econômicos e, Senhor, a distância de Tua igreja, da presença do culto, Senhor, dedicado a Ti, Senhor, publicamente por toda a Tua igreja. Nos ajuda, nos auxilia, no bendito nome do Senhor Jesus. No amor do Pai, na graça do Filho, no poder do Espírito Santo, visita-nos, Senhor, com libertação da depressão, por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Já dista 2 meses do último culto, já ultrapassamos 2 meses do último culto, foi no dia 17
do 3, e no 17 do 4 e no 17 desse mês nós completamos 2 meses, um mês, né? 17 do 4, 2 meses, 17 do 5. E essa distância, esse afastamento dos altares, dos átrios do Senhor, eles causam já uma tristeza e, acredito eu, um pouco de depressão. Mas o problema maior da depressão não é somente porque da tristeza é uma coisa, depressão é outra, mas o problema maior é justamente o contexto no qual nós vivemos. Eu escrevi alguma coisa aqui no meu caderno de anotações a respeito do mundo no qual nós vivemos, o mundo neopaganizado, o mundo com tendências à loucura, à confusão mental e a todo empobrecimento do raciocínio humano. Eu escrevi o seguinte: hoje em dia você tem de enlouquecer para que o mundo ele possa fazer sentido. Nós temos que enlouquecer para que o mundo nos faça sentido, porque é tudo tão sem sentido e, de fato, há sinais de que as mentes estão perturbadas. E existe a perturbação de ordem física, origem no corpo, da qual você vai precisar de um médico, de um psiquiatra, de um nutricionista, vai precisar de ajuda profissional na área de saúde para poder sair dessa depressão, porque a sua origem física pode ser da alimentação, ela pode vir de algum problema no corpo já de saúde de muito tempo, ela pode, né, a sua origem ela pode estar em várias situações que você vai ter aí que consultar um médico do corpo para resolver o seu problema. Aqui nós vamos tratar da depressão espiritual. Existe uma depressão espiritual, a depressão espiritual é real, nos visita, vem de um lugar que muitos conhecem, outros não acreditam que sequer exista o proponente da depressão espiritual. E nós vamos tentar aqui explicar com muito carinho, com base na carta de primeira carta de João, evangelista, né? Nós assim acreditamos. Primeira carta de João, o apóstolo, evangelista, presbítero, o amado. No capítulo número 4, e vamos ler o terceiro versículo, depois vamos lendo alguns versículos à medida que nós fomos expondo a santa palavra do Senhor. O terceiro, pela misericórdia dele. O terceiro versículo nos diz assim, e diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Esse espírito mau, esse espírito, essa visão de mundo má, perversa, demoníaca, é esse o sentido. Os demônios trabalham com esse espírito, com essa visão, com esse ideário, e nós vamos daqui a pouco entender por quê. Mais uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nos ajuda na exposição da Tua Palavra. Somos pequenos demais, Tua Palavra é perfeita, inerrante, infalível, expressão do Senhor a nós, revelação do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nos constrange a sermos submissos à Tua Palavra. Nos faz, Senhor, amar a Tua Palavra, viver por ela, saber diferenciar que o Senhor é o nosso Deus e a Tua Palavra é a Tua expressão para nós. É assim que o Senhor enuncia a Tua vontade, o Teu querer e o Teu amor, e nos faz agora, nos domina agora por Tua Palavra, no poder do Senhor, Deus, o Espírito Santo. Visita-nos, ó Deus, o Espírito Santo, nosso querido Deus,
no amor do Pai, na graça do Filho, nosso Senhor Jesus, para que os nossos corações eles sejam modificados, nosso entendimento venha a seguir o teu entendimento. No bendito nome do Senhor Jesus, do teu coração para o nosso coração, imploramos uma visitação. Amém e amém. E essa visitação do Senhor não é outra senão de esclarecimento. Deus, ele precisa nos esclarecer para que nós que precisamos do esclarecimento dele, nós possamos bem viver. A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 1 de 1 João, da carta de 1 João, versículo 1 diz assim: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esses falsos profetas têm anunciado uma grande mentira, e essa grande mentira tem levado as pessoas à depressão. Vamos ver como isso acontece. Versículo 2: nisto conhecereis, o Espírito de Deus. Diz mais, todo espírito que confessa Jesus, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Lembram do terceiro versículo? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Há 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já fazia sua militância para levar o homem ao medo, ao pavor, ao terror, à depressão e ao afastamento da fé, da confiança em Deus. Esse é o ministério de Satanás, esse é o ministério do anticristo, daquele que se coloca no lugar de Cristo e é contra Cristo, os dois significados. Esse é o ministério dos demônios, esse é o ministério do mal nesse mundo. A palavra do Senhor continua. Diz assim, quarto versículo: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. O espírito do anticristo, a Satanás, seus demônios e esta grande mentira chamada medo, que apavora os corações, que transtorna as vidas, que afasta as pessoas de Deus por conta da depressão. O texto continua, versículo número 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. O mundo ouve a mentira do medo, a mentira do anticristo, a falácia diabólica, a miséria satânica, e o mundo abraça todas essas coisas, e o mundo é corrompido por elas, e o mundo está triste, angustiado, ansioso, deprimido e longe de Deus. É assim que o mundo ele fica, porque o mundo ouve o espírito do mal, a ideia maligna, o coração, o desentendimento. No caso do mal, o seu coração é desentendimento, diferente do de Deus, que é entendimento. A palavra de Deus continua. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós somos crentes, nós somos o povo de Deus, nós somos os servos do Senhor neste mundo. E nesse mundo nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz e não o que a mentira do mundo nos dirá e nos diz a todo tempo. Devemos ouvir a Deus. Deus que é amor, e é o segundo enunciado do texto. Primeiro nós vimos que nós precisamos discernir os espíritos, ver de onde vêm essas ideias que estão nos causando a depressão, e a cura da depressão está em Deus. Depressão espiritual e todas as outras, mas
Aqui estamos falando da depressão espiritual. Deus é amor. É o enunciado a partir do 7º versículo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Amor é batalhar, trabalhar, porfiar, cuidar, insistir, determinar-se a fazer o bem a alguém. Deus é assim. Deus cuida das nossas vidas, isto a todo momento. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A depressão é algo tremendo, porque não viver bem, não saber viver bem, observar o mundo como um lugar escuro, sem nenhuma estrela, sem nenhuma luz, não fazer, não observar, não fazer conta do Deus que é amor, só existe este Deus, é cair num vazio. O vazio da esperança, essa pessoa não tem mais esperança. E esse vazio da esperança leva à ansiedade, e essa ansiedade nos leva ao desespero, e é no desespero onde o diabo nos visita. Se você está desesperado, o diabo está a te visitar. O mal está te visitando. Se você está com medo, você não ama. E porque você não ama, você está com medo. Porque você está com medo, você está ansioso. Porque você está ansioso, você está sem esperança. Se você está sem esperança, você está desesperado. Se você está desesperado, você está sendo visitado por Satanás. E se Satanás mora onde você mora, você pode ter certeza. A situação está muito difícil. Depressão é um buraco. Depressão, quem lembra das aulas de geografia, né? Depressão é um buraco, um lugar onde a pessoa tenta se esconder da vida. E depressão anula a vida. Se você está em depressão, em tristeza, em desespero hoje, você automaticamente está a matar o seu futuro. Você não terá futuro porque você está matando o presente. Quem mata o presente fica automaticamente sem futuro. E a solução continua sendo o Deus que é amor. A palavra nos diz, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Jesus, o gracioso Redentor, o amor, o verbo de Deus, a palavra de Deus que é amor. Jesus veio nos visitar e nos salvar. Que está a cura, a presença de Deus. Se você confia em Jesus, você já está meio curado da depressão. Porque você não tem desespero, você tem Jesus. Você não tem ansiedade, você tem Jesus. Você não está tomado por ausência de desesperança, você tem Jesus. E se você tem Jesus em sua vida, o diabo vai embora. Nem que ele volte depois para perturbar, mas sempre coloque Jesus adiante de você, por fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E continua a santa palavra do Senhor. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nós precisamos viver por Jesus. Aí está a cura da depressão espiritual. A vida por Jesus. A vida por Jesus tem futuro. A vida por Jesus tem lugar agora. A vida por Jesus não é um buraco. A vida por Jesus é uma planície. A vida por Jesus é o caminho a Sião. Aí tem uma ladeirinha, mas a vida por Jesus é chegada a Sião, é chegar onde Deus nos quer ver, em Sião, no céu, na sua presença, na eternidade, corpo e alma, ânima, vida salva por Jesus. Continua a palavra de Deus, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não tem coisa que mais nos entristeça do que pecado. Pecado
a porta por onde entram todas essas outras coisas que causam a depressão, que nós já falamos, e o pecado abre a porta para a visitação do mal, e o pecado abre as portas para a negação e o anular do futuro. O futuro não vai sequer ser possível se você continuar no buraco da depressão, longe de Deus, se escondendo do Deus que é amor. E continua a palavra do Senhor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Escute o que nós estamos dizendo com sua Bíblia aberta. Estamos no versículo 11 agora. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Uma das provas que a pessoa não está em desespero é o seu amor ali entregue à sua família, aos seus queridos, à sua igreja, às pessoas em geral. Amor. Assim como Deus é amor, devemos amar todas as pessoas. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. E amar é cuidar. Mas ninguém jamais viu a Deus. E diz assim: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós é perfeito o seu amor. Se Jesus está em nós, nos visita, o amor de Deus é presente em nosso dia a dia, as pessoas verão a Deus. Nós mesmos vamos ver. Não seu ser, mas a sua ação. Você precisa ver a ação de Deus. Lá do buraquinho que você está, na depressão, você precisa ver a ação de Deus e desejar sair dali. Deus, ao te retirar dali, você vai ver o horizonte e ver que Deus está te conduzir ao futuro e à vida que Ele nos prometeu. Continua a santa palavra de Deus. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, tirar o mundo dessa situação do pecado e de todo o mal. Versículo 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa visitação primeira de Deus leva você a morar com Deus. Deus visita e não vai embora, Deus visita e fica. Diz mais a palavra de Deus, o tempo está acabando. Diz mais a santa palavra de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E ele repete o enunciado principal do capítulo. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Estar em Jesus é estar no amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha vida eterna. E a palavra de Deus nos diz mais: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. E diz a palavra, a versão atualizada, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo é a causa da depressão. O medo vem do pecado, de nós não confiarmos em Deus. O medo entra em nossa vida, o medo nos apavora, o medo nos deprime, o medo nos afasta de Deus, o medo nos lança em buraco, o medo nos deixa desesperados e, por fim, o medo nos mata. É terrível isso. Diz mais a palavra do Senhor, porque o temor, o medo, tem consigo o castigo, a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz a santa palavra do Senhor. Isso vem de Deus. Diz mais a palavra do Senhor: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se você não tem amor, você não pode ver a Deus. O amor é Cristo. 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também
a seu irmão. Nós estamos aqui não para criar em você um medo maior, você sentir-se mal e em absoluto você render-se à pandemia, à crise, à falta de esperança e por fim à depressão. A depressão é causada por tudo isso, mas a depressão, repito, ela é oriunda do pecado de se não confiar em Deus, que gera ansiedade, você não tem em quem confiar, que gera o desamor, você não tem capacidade de amar, que gera ansiedade profunda, que gera angústia profunda, que gera o desespero satânico, que joga você em um buraco, que te afasta do futuro, que mata o porvir, que te distancia de Deus. Agora, se no mais profundo abismo eu estiver, e você também, ali Deus estará conosco. Se você é um crente verdadeiro, Deus está com você na depressão, Deus está com você em meio ali ao buraco, Deus está com você em meio ao seu sofrimento. E Deus vai tirar você dele. Deus vai tirar porque Deus já enunciou a sua palavra, Deus já te visitou hoje com sua palavra. Deus está te visitando mais e mais vezes, quantas vezes forem necessárias para sair com você do profundo abismo. Ele não só sabe que nós estamos em um profundo abismo, ele não somente considera a nossa dor e o nosso sofrimento no profundo abismo, mas Deus quer nos tirar do profundo abismo, e a depressão é um profundo abismo de morte e de destruição. Esse medo, por exemplo, o medo de morrer, ele tem visitado a muitos irmãos. Tem visitado a mim. O medo de que depois da crise não vamos ter emprego, não vamos ter trabalho, não vamos ter como comer, não vamos ter como nos vestir. O medo de a nossa vida ser terminada, ela ter o seu fim, agora nessa pandemia. Mas de onde vem esse medo? Da falta de confiança. E de onde vem a falta de confiança em nós? Da confiança de Deus. Essa falta da confiança de Deus, ela vem da nossa incredulidade. Precisamos crer, e isso é um dom de Deus. Nós não vamos conseguir crer sem a ajuda de Deus. Sem Deus nos ajudar, jamais vamos conseguir crer. E agora vamos encerrar com uma oração, para que Deus tire do profundo abismo, para que Deus me conserve longe dele, para que Deus conserve todos aqueles que ainda não chegaram desse profundo abismo, uma grande distância dele. Mas se você está nesse grande abismo, Deus te conhece, Deus sabe a tua situação, e Deus vai te retirar dele, no bendito nome do Senhor Jesus. Não tem aqui nenhuma conotação de prosperidade, já está provado que isso tudo é uma falácia diabólica. É o espírito desse mundo que tem convencido as pessoas dessa tal de prosperidade. É o espírito diabólico desse mundo, do anticristo, que tem criado igrejas, e com essa multidão de igrejas, uma multidão de desigrejados. É o espírito diabólico que tem tirado as pessoas de Deus e da sua palavra. Mas Deus não saiu, nem a palavra também. Se no mais profundo abismo nós estivermos, Deus está conosco. E Deus vai nos tirar dele para a vida de fé e o futuro de fé. Eu não preciso ter medo de morrer, porque se eu morrer, estarei com Deus. Como eu estou com Deus, eu não preciso ter medo de viver, porque eu estou agora com Deus. Você também, se você é crente. Então eu não preciso ter medo agora, eu não preciso temer os meus cuidados, porque Cristo Jesus é Jesus para os meus cuidados, os meus temores, minha depressão e todo o mal que vier sobre mim. Mas, irmãos, sobretudo eu não preciso temer os meus pecados, porque Jesus tanto é Jesus para os meus cuidados, irmãos, Jesus é muito mais para os meus pecados. Em Jesus Cristo, todos os meus pecados foram perdoados. Em Jesus Cristo, os seus pecados, todos eles foram perdoados.
Então é Cristo para os meus cuidados e Cristo para os meus pecados. E se Cristo é para os meus cuidados, não preciso temer esta vida. E se Cristo é para os meus pecados, eu não preciso temer a outra vida. Na vida eterna estarei com Jesus, porque Jesus é Jesus Cristo para os meus pecados. E para os teus pecados também. Então você não precisa ter medo de viver agora, nem você precisa ter medo de viver depois. Jesus será com você nesta vida e na outra. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus que te visitou hoje, o próprio Senhor Jesus Cristo, fique contigo sempre. E que no final, se sobrevivermos todos, não fique com medo disso. Caso eu não sobreviva, você me conta no céu. Caso eu sobreviva, se você me encontrar por aí em algum lugar, você me conta na terra e você diz, pastor, olhe, gostei daquele negócio, que Cristo é para os meus cuidados e Cristo é para os meus pecados e que eu devo viver em paz e que não existe pandemia que me separe de Deus e não é que eu fiquei curado da depressão. Desde aquele dia, pastor, uma coisa nova aconteceu em minha vida. Eu confio em Jesus. Que seja assim, nessa vida ou na outra, que possamos nos encontrar um dia e você possa me contar. Que pela graça e a misericórdia de Deus, um humilde e normal pastor ajudou você em algum momento da sua vida, mas Deus é quem fez isso. E eu só quero ouvir que, minha vida foi utilizada por Deus e quero te dar um abraço assim que passar a pandemia e quero estar com você, e quero estar com a igreja em Timbaúba, Macaparana, nosso presbitério, nosso sínodo, nossa querida IPB e todos os nossos irmãos em Jesus Cristo. Todo aquele que está em Cristo, independente da denominação, ele sairá da depressão, porque Jesus é com ele. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo de Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que as bênçãos, as consolações e a comunhão do Espírito Santo nos visite a todo momento, a nós e a todos os crentes espalhados pelo mundo, agora e na eternidade. Amém e amém. Que Deus te abençoe e nos retire da tristeza e da depressão. Deus esteja contigo. Amém e amém.